Então, gente, pra quem não sabe, eu não sei se eu posso falar isso, qualquer coisa o Rael corta, mas a Ana, em menos de 19 anos, ela já era milionária, gente. Verdade. Com 19 anos, bem perto do meu aniversário, eu já tinha adquirido meu 1 milhão de patrimônio. Tipo assim, qual a sensação de, com 19 anos, ter faturado 1 milhão assim? Sem precisar da O faculdade. que os seus pais acharam? Essa parte eu tô Isso é curiosa. muito importante pra saber assim, que ponto que eles começaram a acreditar, te apoiaram, se eles te apoiam, se eles falam assim, pô, eu tava errado, realmente você é empreendedora, valeu a pena e tal. Como foi? A minha percepção, quando eu vi que eu cheguei no 1 milhão de patrimônio, não foi de tipo, surpresa, ai que felicidade, ai que momento de virada, não. Porque por mais que tenha passado um ano, esse tempo é curto, 1 ano, né? Passa muito rápido. Eu vi tudo aquilo sendo construído aos poucos. Então, Você viveu todos os dias, né? eu vivi todos os dias, tipo, ralando e construindo e aumentando aquilo. Então eu vi aquilo crescendo ao longo do tempo. Então não foi uma surpresa, não foi um baque, eu não tropecei, eu tava milionária. Porque Não o pessoal foi uma geralmente. cena, né? Que acorda milionária, né? O pessoal geralmente fica, você ficou milionária, como se fosse do dia pra noite, mas não. Só a gente sabe, né, Ju, e que a gente constrói todos os dias e vê aquilo crescendo aos poucos. Não é do dia pra noite, não é uma coisa rápida, assim, digamos. Mas os meus pais, eles ficaram orgulhosos de mim, digamos assim. A partir do momento que eu me mudei da casa deles, comecei a morar sozinha, isso foi depois de uns 6, 8 meses de eu ter começado. Já tinha dinheiro suficiente pra morar sozinha. Aí eu fui pra um apartamento pequenininho, pra focar mais em mim, pra eu ter mais silêncio, pra focar no meu crescimento profissional. Foi nessa época que eles começaram a me respeitar, de fato. Perceberam que eu pagava as próprias contas, assim, digamos que assim. eu tava bancando a minha existência no planeta Terra. Muito bom. Então, eles começaram a me respeitar a partir desse ponto. Chegou um momento que eu já tinha montado uma estrutura na minha empresa que fosse capaz de não fazer o trabalho apenas para mim, mas para outras pessoas também. Então, nesse momento, eu fui fazendo uma transição da minha empresa para prestar serviço também para outros e-commerce e outras empresas e fazer também, em paralelo, drop dentro da minha empresa. E o que foi que aconteceu, né? A minha empresa passou de ser uma empresa que só fazia drop do modelo tradicional a ser meio que um guarda-chuva com vários ativos, onde hoje nós temos lançamento de infoprodutos, temos lançamento de produto físico, que eu consigo fazer hoje com conhecimento que eu adquiri sobre e-commerce e tal. E também prestação de serviços, além da curadoria de conteúdo própria, que a gente está amadurecendo esse projeto da Infocus, que é o nome que a gente escolheu. E é isso, a gente está seguindo esse processo agora, jogando mesmo o jogo do longo prazo, do equity, pensando realmente em construir uma empresa que tenha os seus processos, que esteja redonda, até chegar um momento que entre um CEO e toque por mim e eu consiga franquear aquilo. Então, esse é o meu jogo agora. Inclusive, a gente já tá vindo para um escritório aqui em Alphaville, um escritório físico. Eu que trabalhava 100% no digital, agora eu tô com o pessoal físico trabalhando. Então, tá sendo um momento de muito crescimento. Inclusive, me mudei pra cá também. Morava em João Pessoa, eu tô morando aqui em Alphaville. Olha lá, mais uma vizinha pra gente. Uma vez. E quando que foi que você decidiu? Porque eu vou falar por mim, eu fiquei 7 anos nos bastidores. 7 anos sem colocar o nariz na internet. Às vezes, assim, sei lá, Malu, alguém enfiava a câmera na minha cara, mas era, tipo, muito esporádico. O que me fez sair dos bastidores foi entender que eu poderia ajudar mais pessoas. Porque eu já faturava muito bem. Eu não precisava de um produto próprio, eu lançava outras pessoas. Já tava milionária, graças a Deus. Tudo tava andando bem, mas eu sentia que as pessoas me chamavam e elas ficavam frustradas quando eu falava, cara, eu não tenho agenda pra te atender. E muito que o Bruno falou, ele falou, cara, crie um curso, ensina as pessoas a fazerem o que você faz, crie novas Julianas por aí, pra ter Julianas para as outras pessoas, né? E aí eu coloquei na balança e eu falei, cara, eu tô olhando só pra mim, eu tô sendo um pouco egoísta, inclusive. E foi aí que eu decidi sair, mas pra mim foi muito difícil. Como foi pra você? Cara, pra mim não foi tão difícil assim, apesar disso ser um ponto muito chato de você se expor nas redes sociais, que o pessoal não tem noção. Nenhuma. Tipo, não tem zero noção. A pessoa não bate na porta, na sua companhia, na sua casa e te xinga, entendeu? Você não entra e bagunça tudo na casa do outro. Você acha que você pode fazer o que quiser dentro da casa do outro.
pessoa acha que é assim, entra no Instagram da pessoa, acha que pode fazer o que quiser, mas não, ali é a casa dela, ali é o território dela, você tá entendendo? Então, isso é um ponto muito chato de você se expor nas redes sociais. E eu tive que lidar com isso muito nova, Ju. Muito nova. Lembra que eu te falei que eu comecei a me expor assim, só que eu não falava sobre marketing digital, eu falava sobre nutrição? Começou aí. Meu Deus. E eu tive que lidar com 18 anos com essas coisas, sabe? Então eu tive que criar uma casca em relação à exposição, às redes sociais. Acho que o trabalho pior do influenciador é o psicológico, né? Acho que isso, por mais que dá trabalho de fazer conteúdo, criar conteúdo, mas o psicológico é o principal, que pode abalar muito, né? Mas eu vejo um padrão hoje acontecer. Que, pelo menos eu observo muito e eu vejo. Então a pessoa, ela começa a produzir conteúdo, ela tá lá, ela se entrega de corpo e alma. Aí ela começa a crescer, ela começa a ficar conhecida. Aí começa a chegar um monte de hater. E aí o que começa a acontecer? Ela começa a parar de abrir a vida dela. E aí você vê essas pessoas que, cara, cresceram tanto, mostrando a própria vida, hoje são aquelas que mostram uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa da vida pessoal. E mantém só no profissional. E isso deixa a coisa mais amarrada. Mas é uma forma de proteção, né? Porque é difícil. Você vai perdendo a sua naturalidade. Exatamente. Digamos assim. No começo você é mais espontâneo, uma coisa boa, você está mostrando. Mas ao longo do tempo, com as críticas, o povo querendo se intrometer na sua vida, você vai perdendo essa naturalidade. Eu acho que é o rumo das coisas. É engraçado, às vezes eu dou uns exemplos nos meus stories. Eu falo, por exemplo, assim, fulano fez uma festa. Aí eu coloco entre parênteses. Não estávamos na época de pandemia. Não, você tem que deixar muito bem explicado tudo. Porque assim, eu tô dando um exemplo. É um exemplo, às vezes, bizarro. É um exemplo que nunca conseguiria acontecer. Mas aconteceu uma vez de eu não colocar, não, estávamos tendo pandemia. A pessoa, mas não pode, que tá tendo pandemia. Eu falo, cara, eu tô falando de extraterrestre. É um exemplo. País, tipo, sabe? Então, é verdade. É exatamente isso. As pessoas, elas perdem a naturalidade. Porque você começa a parar pra pensar, porque você já tá tão acostumado que você começa a parar pra pensar, não, se eu mostrar esse copo d'água aqui, eles vão reclamar, porque de repente a água, ela não é mineral, ou ela não é do filtro, ou ela sei lá do quê, não tá gelada, não tem gelo, e você fala, melhor não mostrar, né? Você acaba deixando de mostrar muita coisa que seria interessante pros seus seguidores, pro seu público, por questões do que é a opinião que os outros vão ter em cima daquilo. Então assim, hoje em dia você tá muito, tipo, uma caixinha assim, que você fala assim, se eu mostrar isso, eu vou ter hater, se eu fizer isso, eu vou ter hater. E aí você acaba ficando naquela bolha e acaba não fazendo nada. Ou você liga o botãozinho lá e não estou nem aí pra ninguém e vai com hater mas mesmo. É difícil, mas é difícil. Mas aí tem que ter muito preparo psicológico pra isso. Tem que ter estômago, tem que ter terapia, tem que ter autoconhecimento, a pessoa tem que saber muito quem ela é. De fato, ela tem que entrar num processo de autoconhecimento pesado. Porque o que eu mais vejo por aí é o pessoal ensinando persona sem nem saber quem ela é. Aí quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa se retrai, a pessoa pega o pior caminho. Você sabia que a diferença entre o herói e o vilão é só a forma que eles canalizaram os traumas que eles passaram pela vida? A única diferença do herói e o vilão é que aconteceu um trauma na vida deles e que o herói soube canalizar aquilo para uma forma positiva e que o vilão canalizou para o lado muito bom esse negativo. Exemplo. Exato. A maioria das pessoas que me xingam, que brigam comigo, eu tento conversar. E eu sempre consigo reverter. Porque você vai ver que no fundo, sei lá, ou foi uma palavra que ela interpretou da forma dela, ou é um tipo de atenção que ela tá querendo. E quando você tá conversando, você tá dando atenção pra pessoa. Então, eu acho que tanto da parte deles quanto da nossa parte, falta a gente entender que são seres humanos, um do outro lado, né? Então, assim, eu sou um ser humano, a pessoa que tá me xingando também é um ser humano. Então, eu acho que quando a gente começa a entender isso, fica um pouquinho mais fácil, mas ainda é difícil. Porque é difícil a gente dar o outro lado, né, do rosto pra pessoa continuar te batendo, quando você pode falar, bloqueia. Não, é interessante que às vezes a pessoa chega como um hater e sai te amando. E vira, tipo, o seu seguidor, seu fã, e acaba comprando seu produto, alguma coisa assim, só pelo fato de você ter conversado e às vezes alguma palavra sem você querer falar pra ela, mas virou uma chavinha na cabeça dela que falou assim, cara, agora a partir dessa virada eu sou uma pessoa melhor. E às vezes, que a internet, os experts, além de vender produtos, passar o conhecimento adiante, eles são muito psicólogos também, né? Muito. Cara, porque assim, todo momento, gente, pessoas de todo tipo, de todas as religiões, culturas, e países que vêm conversar com você. E você tem que saber abordar, conversar com cada um ali. Cada um vai trazer uma história diferente, cada um vai trazer uma experiência diferente que já teve com outras pessoas. E aí você vai ter que fazer naquele psicológico, aquela troca de informações ali com a pessoa, né? Você já foi muito psicóloga?
Já. Já fui psicóloga não formada, mas me virando lá, né? Porque você tem que lidar com pessoas muito diferentes. Você tem que entender os traços, as pessoas como são diferentes e respeitar isso e acolhê-las, né? Se for o caso. Então, isso é até uma coisa boa de você se expor, é que você começa a entender sobre pessoas. Eu acho muito importante, inclusive, eu acho que é um dos princípios do marketing digital, o marketing que for, que é comportamento humano. Na minha visão, o marketing digital nada mais é do que um estudo contínuo pautado sobre dados sobre o comportamento humano.